nome é Geraldina e eu sou aqui do município de Osasco. Na época, eu tinha 22 anos. Foi a primeira noite que eu ia dormir nesta casa, sozinha. Ou melhor, eu e os meus 2 filhos, um filho de 2 anos e um outro filho de 1 ano. Quando chegou a noite, meu esposo foi trabalhar, ele sempre trabalhou à noite. E neste primeiro dia, nesta primeira noite, nesta casa para onde nós fomos morar, aconteceu de cair uma chuva, mas uma chuva forte, uma chuva pesada, uma chuva com relâmpagos e trovões. E com esses trovões e com esses relâmpagos acabou a energia elétrica, acabou a luz. Eu corri para a cama e fiquei deitada com o meu filho mais velho, já que o mais novo estava no berço. Então, o mais novo no berço e eu e o mais velho na cama. Confesso que eu estava com medo daqueles raios, daqueles relâmpagos, daqueles trovões, além da chuva pesada, forte, parecendo uma tempestade. Ainda acabou a luz, acabou a força, acabou a energia. E eu ali naquela primeira noite naquela casa, quando eu escutei na cozinha, deu para ouvir nitidamente, deu para ouvir direitinho, mesmo com os trovões, mesmo com os relâmpagos, deu para ouvir que alguém mexia nas panelas. Alguém mexendo nas panelas. De repente, eu ouvi mexer nos pratos. Como se fosse uma pessoa que estivesse na cozinha mexendo em tudo. Muito embora os relâmpagos, os trovões, dava para se ouvir direitinho, mexendo nas panelas, mexendo nos pratos. E nesta noite de chuva forte, eu ali sozinha dentro do quarto, com medo, a chuva que caía, os relâmpagos, os trovões, sem energia, sem luz. Primeira noite numa casa assim, meu marido trabalhando, eu com o meu filho na cama, o outro no berço. Eu agarrei o meu filho quando comecei a ouvir aquele barulho lá na cozinha das panelas, dos pratos. Meu Deus, será que alguém entrou em casa? Será que alguém entrou em casa? Mas como? Eu tranquei tão bem esta casa, porque eu tranquei bem mesmo. Quando começou a chover, eu tranquei tudo. Como é que podia ter entrado alguém em casa, mexendo em panela, mexendo em pratos, e justamente numa casa sem luz? Eu acho que o bairro inteiro ficou sem luz, a região toda ficou sem luz. Eu não saí para ver, mas de qualquer maneira penso que a luz acabou em tudo quanto foi lugar. Então eu ali, ouvindo aqueles barulhos de panelas, de pratos lá na cozinha, quando de repente eu fiquei com mais medo ainda. Eu fiquei com mais medo ainda. E mesmo o meu filho dormindo, eu agarrei o meu filho, porque eu comecei a escutar umas pisadas muito fortes, como se uma pessoa de sapato estivesse vindo em direção ao quarto, vindo da cozinha em direção ao quarto.
Nessa hora eu comecei a rezar muito. Nessa hora eu comecei a rezar muito. Meu Deus, o que está acontecendo, meu Senhor? O que está vendo? Eu comecei a rezar tanto, pedindo a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, que afastasse dali, fosse o que fosse. Eu não sei, se for gente, que afaste, pelo amor de Deus. Eu estou sozinha com os meus 2 filhos, nessa noite de chuva, nessa noite de tempestade. Meu Deus, minha Senhora, Nossa Senhora Aparecida, me ajuda. Eu agarrei o meu filho, o outro no berço, e os passos, eles pararam na minha porta, na porta do quarto. Aí eu pensei, tá ali. Por que não vem a luz? Por que não chega logo a luz? Era como se a pessoa parou ali na porta do quarto, a porta trancada, a pessoa parou ali. Eu pensei por um instante que fosse uma pessoa. Mas não sei por que passou pela minha cabeça que, e se não for uma pessoa? For não sei, um espírito? Uma alma do outro mundo, uma assombração, não sei, passa tudo isso pela sua cabeça, mas que a coisa parou ali na porta, parou. E de repente, eu ouço novamente os passos, só que agora, indo embora. Pararam, pisadas fortes no assoalho. De repente eu ouço os passos voltando novamente. Agora a pessoa vai entrar. Agora, se for gente, vai entrar. Parou bem na porta outra vez e deu um grito. E começou a gemer. Depois de um grito, gemendo como se estivesse sentindo alguma dor. E eu então, eu rezava ainda mais, eu rezava forte, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, irmã. Pai nosso que sai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ai, meu Deus do céu, ai, quem que será que é? Ai, meu Deus, ai, meu Pai, quem será que é? A coisa estava parada ali. Deu um grito e gemendo. De repente, outro grito. Eu continuei rezando. Tudo sem luz. Aquela escuridão. Não dava para se ver nada. Quando então eu ouço, mas a porta estava trancada. Eu tranquei a porta, eu tranquei a casa inteira. Quando então eu ouço na escuridão, eu ouço a porta do quarto. Eu ouço, eu não estou vendo, tudo escuro, escuro que nem breu, a porta do quarto se abrindo. E eu senti que alguma coisa entrou naquele quarto. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, Nossa Senhora, meus filhos, meus filhos. E o berço do bebê começou a balançar, e a balançar forte. Eu estava ali na cama com o mais velho, eu comecei a não a ver na escuridão, não dava para ver, e o berço começou a balançar, que o meu filho, o menor, dormindo, acordou.
acordou e começou a chorar, e eu ali desesperada, segurando o outro aqui no colo, abraçado no outro berço ali, sabe? Ai, meu Deus, o que será? Quem é? Quem é que tá aqui? Quem é? Quem é? Quem é que tá aqui? Quem é? Por favor, eu tô com medo, eu tô desesperada. Meus filhos, não passa nada com meus filhos. Balançou o berço, meu filho chorando. Então eu gritei: Nossa Senhora Aparecida, me valha nesta hora! Nossa Senhora Aparecida, vinde em meu socorro! Nesse momento, o berço parou de balançar. Meu filho parou de chorar. E isso já era umas 3 da manhã. Umas 3 da manhã. E não voltava a energia elétrica. E tudo isso acontecendo no primeiro dia desta casa. Nós mudamos durante o dia, era a primeira noite. Quer dizer, eu não tinha nenhuma vela para acender, nem sabia onde eu tinha, sabe, onde estaria nas caixas de mudança, onde estaria a vela. Estava tudo escuro e eu não sabia nem onde tinha uma vela. E a chuva, e eu agarrado ao meu filho, o berço ao lado da cama. Quando então, essa pisada mais forte, como se a pessoa, ou sei lá o que, estivesse saindo do quarto. Depois que eu gritei por Nossa Senhora, vai até a sala, e aí eu começo a ouvir puxar as cadeiras, sabe, como se estivesse arrastando as cadeiras, fazendo barulho, muito barulho. Eu não aguentei, apavorada, com medo, muito medo. Eu peguei o meu filho de 2 anos que estava na cama comigo, eu peguei o cobertor, eu cobri o meu filho, e eu preciso sair gritando por algum socorro. Eu estou desesperado. Agora o barulho de alguma coisa mexendo as cadeiras, assim na sala. Eu desesperada, descalça, do jeito que eu estava, rezando, saí gritando, sabe? Saí gritando: socorro, socorro! Quando eu pus os meus pés na rua, chegou a luz. Mas isso já era 4 da manhã. Só que eu não tive coragem de voltar para casa, embora os meus filhos, os 2, estivessem ali. Eu saí para procurar ajuda, sabe? Eu saí correndo, chorando e apavorada. Fui na casa da vizinha, que eu nem conhecia ainda. Eu nem tive tempo de conhecer os vizinhos. Acordei e ela se assustou. O que houve? O que aconteceu? E contei o que estava acontecendo, e ela na hora me disse que era pra gente pegar as crianças. Vai lá, pega as crianças. Eu não tive coragem de entrar em casa. Então ela e o filho dela foram comigo para minha casa até esperar o meu marido voltar do trabalho. Quando ele chegou e contei tudo, ele não acreditou. Ele falou que tudo não passava de besteira, imaginação. Ele não acreditou. Gente, não era. Porque a casa continuava trancada. Quando eu saí, eu tive que destrancar a porta. Só se fosse uma alma. Sei lá. Aquela casa, eu disse para ele, é mal assombrada. Na outra noite, ele foi trabalhar e dizendo que isso não tinha passado de uma besteira, coisa da sua cabeça. E eu fiquei sozinha com os meus filhos morrendo de medo. Fui dormir de luz acesa em toda a casa. Toda a casa eu deixei de luz acesa. Quarto, sala, cozinha, tudo aceso. Não, eu não vou ficar aqui com nenhuma luz apagada. Nenhuma luz apagada. Não quero nem saber quanto que vai gastar de energia, mas tá tudo aceso nessa casa. Mas eu não conseguia dormir. Eu fiquei assim sentada, sabe, quando você fica sentada na cama, escorada na cabeceira. Inclusive peguei um terço, coloquei um terço na minha mão e rezando. Mas eu não pregava o olho, e olha que eu estava com sono. Meus filhos dormindo e eu ali, a casa inteirinha com a luz acesa. Eu já me via vendo já, sabe, ouvindo os passos. Eu já via, parece que já a pessoa, não sei lá o que lá, entrando, mexendo nas panelas, mexendo nos pratos. Eu já parece que eu via. Então eu estava assim, sabe, assim, com o coração, sabe. A verdade é que eu fiquei a noite toda acordada, rezando.
E quando meu marido chegou, eu ainda estava acordada e ele não acreditou. Eu falei para ele, eu quero mudar de casa. Eu não quero ficar mais nenhum dia aqui. Eu não quero ficar mais nenhum dia aqui. Não dá, eu não quero mais ficar aqui. Mas meu marido não aceitou, não admitia. Ele dizia que tudo é coisa da sua cabeça. Aconteceu alguma coisa essa noite? Não, mas também eu fiquei a noite inteira acordada, com a luz toda da casa acesa, não consegui pregar os olhos um instante. Eu quero sair daqui, eu arranjo outra casa, vou mudar daqui. Mas espera aí, assinamos um contrato, não é assim também. Então eu conheci uma vizinha, uma senhora muito antiga no bairro, conforme a outra vizinha me falou que a mais velha do bairro era aquela senhora, uma senhora pequenininha, uma senhora de cor negra, muito religiosa. Então eu fui falar com ela e contei o que estava acontecendo naquela casa. E então, não era coisa da minha cabeça, não era coisa da minha imaginação, como meu marido queria fazer eu acreditar, porque essa senhora disse: não, minha filha. Aí morava uma mulher que vivia sozinha, não tinha parentes. Nesta casa tinha um poço. Ela caiu dentro desse poço e ficou vários dias gritando, mas ninguém ouviu. Gritando, ninguém ouviu. Ela morreu sofrendo muito. Só depois de vários dias, sentindo a falta dela, que começaram então a procurar. Ela era sozinha, era uma mulher meio diferente, meio esquisita. Quer dizer, caiu no poço, mas ninguém nem podia imaginar. Depois de ter gritado por muitos 2, 3 dias, ela acabou morrendo. Então, desde então, você não é a primeira. A alma desta mulher fica vagando nesta casa. A alma desta mulher é uma alma penada. Então você está certa, já não é a primeira. A casa ainda, sabe, a casa, ela julga, talvez ela não foi embora ainda, ela está aqui, ela pensa que ainda é dela e não admite ninguém dentro dessa casa. Você não é a primeira que reclama. Outras pessoas ao longo desse tempo que eu moro aqui vieram, alugaram e foram embora. E fizeram a mesma reclamação que você. Eu sou a moradora mais antiga dessa rua. Eu sei de cada coisa que aconteceu nessa casa. Quando eu vi ela alugada e vocês chegando, eu pensei: Deus queira que aquela alma já esteja descansando, porque senão vai ser mais uma família a ser perturbada. E agora tá aí, olha, você falando para mim. É isso mesmo. Ela pensa que a casa ainda é dela. Ela pensa que talvez esteja ainda nesse mundo. E qualquer pessoa que vai nessa casa, ela quer expulsar. É como se a pessoa estivesse invadindo uma casa dela, é isso. E a senhora não pode fazer nada? Porque a gente assinou o contrato, não tem como agora rescindir um contrato. Ela falou: olha, é o seguinte. Então ela, com um grupo de oração, veio rezar o terço e ver se conseguia, pelo menos, expulsar aquela alma que ela mesma dizia: é uma alma penada, é uma alma que sofre. Muitos diziam: é uma assombração. E de fato, depois dessa oração desta senhora, em que ela trouxe suas amigas do grupo de oração, rezamos dentro e rezamos fora. Ela trouxe inclusive água benta da igreja e aspergiu água benta. Sabe que tudo depois ficou em paz. E durante muitas noites eu senti uma certa paz. Não sei se por ela, pelas amigas de oração, pelo que ela fez, eu mesma fiquei assim mais tranquila. Só que uma noite eu ouvi uma canção um tanto estranha, esquisita. Sabe, uma canção esquisita. Parece que uma canção assim, uma música, sei lá.
Eu até pensei que fosse aquela senhora da oração que tivesse vindo sem avisar com as colegas. E eu abri a janela e eu não vi nada. Só que no que eu abri a janela, como se fosse um vento, e comecei a ouvir dentro de casa. Ou eu mudava dessa casa, ou eu largava do meu marido, porque ali eu não ficaria mais não. Música, sabe, uma canção, um negócio estranho assim. Eu disse pra ele, ou a gente muda, ou a gente separa, porque eu vou embora, eu não fico mais aqui, eu não fico mais aqui. E mudamos. E a casa nunca mais foi alugada por ninguém. Aliás, demoliram a casa e construíram ali um sobrado. Não sei se esse sobrado ainda tem a presença desta alma. Eu só sei que quando me lembro daquelas noites, eu sinto um calafrio, um arrepio que me causa medo.